O capítulo começa com os alunos do primeiro ano explicando quando se interessaram por Shoto e Bakugou, que foi no festival de esportes, na guerra e tudo mais, e falando que eles queriam se aproximar ainda mais dos alunos ali da UEI, do segundo ano. Bakugou e Shoto estão se escondendo atrás do Ida. E, cara, pior que essa cena me pegou legal, cara. Pior que essa cena me pegou legal porque é bem a cara do Ida mesmo ser esse protetor, né? Esse segurança. Enquanto o Shoto e o Bakugou tá se escondendo atrás do Ida. Cara, isso ficou bem legal. O Ida diz que persegui-los não é bom. E diz que ainda não se recuperaram totalmente da guerra. E que pra eles irem mais devagar com o Shoto e também com o Bakugou. As meninas pedem desculpas e os rapazes também. Shinsu diz que achou que Bakugou gostasse mesmo de chamar a atenção. Mas Zero diz que essa quantia já é demais. Esse comecinho foi bem legal. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 428 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre o capítulo 428 de Boku no Hero. Um capítulo bem peculiar. Eu estou com medo. Confesso que eu estou com muito medo desse capítulo, mas você vai saber por que eu estou com medo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o quê? Para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Então, senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e se você já tá há algum tempo aqui em casa, já tá há um tempo aqui no Geek Brasil, pense com carinho em se tornar membro. Cara, isso nos ajuda pra caramba a manter todo esse conteúdo em primeira mão diretamente pra vocês. A gente faz tantas análises de vários mangás, vários animes aqui no canal. Então, cara, isso é um incentivo pra caramba pra gente continuar com um excelente trabalho. A gente observa então o Mineta ficando com ciúmes e o Deku diz que as garotas sempre ignoraram o Bakugou, mas que ele agora de uma hora para outra ficou bem popular. Então ele não deve estar acostumado com isso, que o Bakugou não deve estar acostumado com toda essa atenção. Shinsu diz que isso é surpreendente e Mineta diz que não. E começa uma discussão geral entre os meninos ali sobre o Mineta falando ali sobre a popularidade, dele não tá totalmente ali com a atenção. E seria muito interessante, cara. Eu acharia muito legal o Mineta falando que ele atacou o All for One. Sabe, tipo uma parada meio Usopp de One Piece. O menino falou, não, eu ataquei o All for One, cheguei a atacar. E é verdade, né? Ele não tá mentindo, ele não vai estar mentindo. Ele chegou a atacar mesmo o All for One. Tem uma cena que ele arranca uma das suas bolinhas e joga pra cima do All for One. O que poderia até mesmo fazer com que toda a garotada ali do primeiro ano ficasse realmente interessado no Mineta, né? Chamaria ali a atenção do personagem. Um garoto do primeiro ano diz a Deku que o viu lutando na guerra e queria ser como ele. E aqui a gente já começa a ter um pouco mais dessa noção, né? Os personagens começando a ter um pouco mais da noção sobre o impacto que eles fizeram na sociedade mediante as suas ações durante a Grande Guerra. O Deku se lembra da cara do Spinner nesse exato momento e não sabe bem como reagir, pensando sobre a dor que o Spinner estava sentindo ao perder o Shigaraki, mas ao mesmo tempo tudo que ele havia passado até se rebelar contra a sociedade. O Chaco está olhando tudo isso com uma expressão meio que misteriosa, sua cabeça tá lá longe. E aqui a gente já começa o caos desse capítulo. É aqui que starta o caos para esse capítulo. Corta para a sala dos professores e Mick diz que a 2A recebeu outro pedido de entrevista, mas o professor Aizawa acaba recusando. Ectoplasma diz que alguns alunos, como Mineta, devem querer os holofotes, mas Aizawa diz que outros não, e ele quer respeitá-los. Os alunos são enviados para uma área de reconstrução para trabalhar com Fat, Dinish e olha só, Headshot. Eles começam a limpar os destroços e Bakugou pergunta a Headshot se ele vai ficar assim, daquele tamanho para sempre. Mas
Mas Headshot diz que para ele não se preocupar, que ele não deve se preocupar, porque agora ele tem as mãozinhas de fio, né? Que ele tem essas mãozinhas ligadas ali aos seus fios. Bakugou pergunta se ele não vai voltar ao normal e Headshot diz que ele planeja ficar ainda melhor do que antes, fazendo Bakugou sorrir, né? Que ele tá meio que se reconstruindo, né? Essa é a parada aqui que eu acho que o Horikoshi mais forçou durante a guerra, né? Esse sacrifício. Eu acho que vai ser interessante ver essa nova forma do Endshot, pelo menos até o final ali de Boku no Hero, seria até mesmo interessante. Eu espero que o Correi faça um time skip no final, né, não tem ali provavelmente todos os personagens se casando da 2A, né, que era um A, agora é 2A, um beijo 2 ali, a galera geral ali se casando entre a 2A, mas pelo menos a gente possa ver algumas modificações entre os personagens, né? E o Headshot tá aqui, vivo, e vai montar o seu próximo, assim, design. Os civis então começam a servir o almoço aos heróis e um deles diz que sua plantação foi destruída na guerra, o que faz com que o Deku peça desculpas. O civil então diz que não tem problema, não precisa ali que o Deku se sinta culpado. Depois de ver os heróis lutando, eles se sentiram motivados a reconstruir e reconstruir quantas vezes fosse necessário, desde que a sociedade permanecesse no caminho justo. Em vez de deixar tudo para os heróis, eles também querem fazer algo por conta própria. Os heróis agradecem pela comida e dizem que vão terminar a limpeza naquele dia. O ônibus então surge do lugar e a gente observa que se trata da turma dos Cementos. E o Aiza fica confuso sobre o que está acontecendo, mas Cementos diz que os calouros queriam se desculpar e compensar pela bagunça que haviam ocasionado mais cedo. O garoto, que admira o Deku, diz que eles acabaram de entrar na escola e ainda não têm a licença de heróis, mas também querem ajudar. Eles também querem ajudar na reconstrução da sociedade. É bem interessante ver essa forma energética de todos ali e o Correi tá conseguindo englobar bastante ali a turma 1A. Por mais que a turma 2A para a turma 1A anterior foi basicamente inútil, a gente só teve uma aluna assim, completamente decente, aqui o Correi tá conseguindo meio que encorpar a turma 1A para a turma do Deku de uma forma bem interessante. Eu achei até legal a maneira como eles estão trabalhando e foram incentivados, influenciados pelas ações dos alunos da 2A atual. O civil diante diz que está curioso para ver como os esforços influenciam outras pessoas. E Ochako diz que está aliviada ao ver que todos parecem estar ficando um pouco mais otimistas, que eles estão ficando um pouco mais alegres e interessados sobre o que o futuro vai proporcionar para eles. Deku e Tsuyu parecem preocupados, mas Ochako foge e diz que vai buscar mais comida. Vemos um painel da Ochako comendo um onigiri, ainda com um sorriso falso. Ela tá analisando tudo aquilo como se fosse realmente uma situação meio que precária, né? Uma situação realmente muito maluca, mas por fora ela está sorrindo, tentando passar uma imagem de que está tudo bem. E um zoom então surge na cara do Deku, que ele tá prestando atenção que alguma coisa tem de errado na Uraraka. Chega a noite e a narração diz que eles não são mais obrigados a ficar em seus dormitórios. Eles podem retornar ali para as suas casas. Tsuyu diz que Ochako diz que vai passar um tempo em casa e não responde mais às suas mensagens. E dessa forma, tudo começa a ficar meio estranho. Meio não, muito estranho no capítulo. Vemos então um flashback da câmera dos repórteres ficando sem bateria bem no momento em que todos os clones do Twice estão desaparecendo. E uma narração de Ochako está dizendo que naquele dia nossa conclusão não foi capturada por nenhuma câmera. Rapaz, eu tô ficando preocupado. Ochako está observando a cidade daquela colina, tanto ali do capítulo 342, em que ela e o Deku estavam antes da guerra começar, mostrando ali que as cidades estavam realmente já se reconstruindo, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, mas que ela ainda não havia superado os traumas da guerra, o que faz todo sentido, né? Então as pessoas estão vivendo as suas vidas, estão voltando à sua normalidade, mas ainda assim, ainda existe traumas na vida
da Uraraka. A Uraraka diz que a cidade voltou ao normal e a batalha finalmente acabou. As coisas estão voltando ao normal e isso é bom. Ela adora ver todos sorrindo e também gostaria de ser otimista. Ela não quer estragar o clima. Mas os olhos dela começam a se encher de lágrimas. Ochako se lembra de Toga chorando e sorrindo. Provavelmente a Ochako tá sentindo uma parte de que ela havia falhado em salvar a Toga, que ela queria salvar a Himiko e não conseguiu. Uraraka começa a chorar, pensando que é por isso que está suprimindo a dor desta ferida. Ochako pensa consigo mesma enquanto coloca a mão na barriga. Ela começa a chorar ainda mais, cruzando as suas pernas, parecendo uma certa personagem aí. E o Deku chega gritando pelo nome de Uraraka. Vemos o Deku com os raios do One for All para deixar claro aqui que o Deku não perdeu a habilidade, que o Deku não perdeu o poder do One for All. E isso mostra para nós uma certa questão que está acontecendo com a Uraraka de uma forma bem complicada. Bom, meus amigos, um bait nessa altura do campeonato, seu Correio. Seu Correio, você só pode estar ficando maluco. Que é isso? Ele quer gerar uma dúvida se a Toga está nascendo na cabeça da Uraraka ou se a Toga trocou de lugar com a Uraraka, se foi a Uraraka que morreu e a Toga ficou viva. O que você quer dizer com isso, Correio? Nessa altura do campeonato, pro mangá quase acabar, você vai meter um bait desse? Isso se for um bait, né? Será que o sangue da Toga está mexendo com a cabeça ali da Uraraka? Porque, por mais que houve a transfusão de sangue, essa era a individualidade dela. E era exatamente essa vontade insana por sangue que fazia ela agir daquele jeito insano. Então, será que o sangue que a Toga passou ali para a Uraraka está afetando a cabeça dela? Ou pior, será que a Uraraka morreu e a Toga ficou em seu lugar? Meu Deus do céu! Eu não consigo nem pensar nisso, cara. Eu não consigo, sinceramente. Eu não consigo nem pensar se o Correio vai meter uma coisa dessa. Cara, eu espero sinceramente que não. Eu espero sinceramente que não, mas faltando apenas alguns capítulos, é claro que o Correio não iria deixar de meter um baitzinho logo na reta final de Boku no Hero. Ou, como eu disse, estamos sendo baitados, estamos sendo apenas baitados mais uma vez e o Correio vai finalizar o chip do Deku com a Uraraka. Os dois estão em um lugar alto, a Ochako não está com seu uniforme de herói, mas pro Correio querer repetir aí esse quadro que vocês estão vendo, ó, é questão ó, de 2 palitos. Inclusive, até o Deku tá no ângulo sem mostrar o lado do cabelo cortado, né? Essa partezinha aqui do cabelo dele que tá cortado. Então, provavelmente, se ele quiser repetir, ele pode repetir, mostrando essa altura, eles voando ali. O Deku entendendo um pouco mais sobre a mente da Uraraka, os dois voando para o céu, em direção à cidade, essa loucura, esse climão. E é climão mesmo, né? Porque eu não sei se tem clima pra isso nesse exato momento. A garota tá completamente destruída sobre essa questão, sobre essas ideias da guerra, nesses traumas que ela teve ali durante a guerra. Então não sei se vai rolar ali uma situação romântica nesse exato momento, mas está nas mãos do seu Correio. Correio, seu Horikoshi, presta atenção no que você vai se meter. Nessa altura do campeonato, seu Correio, presta atenção no que você vai se meter. Torcendo aqui com forças, orando para ser um bait, porque senão, meus amigos, a cova vai ser pesada para Boku no Hero. E se for a Toga mesmo, caraca, imagina só, o capítulo da semana que vem começa com a Uraraka voltando o seu olhar para trás, olhando para o Deku, o sorrisão assim da Toga aparecendo na cara dela. Caraca, isso ia ser cinema.
Isso ia ser cinema. E só lembrando que nas minhas contas faltam apenas mais 2 capítulos pro mangá acabar. O Correio falou que faltava apenas mais 5, já foram 2, restavam 3 até a semana passada. Com esse capítulo faltam apenas mais 2. Será que o Correio também meteu o bait na quantidade de capítulos que faltava? Esse capítulo teve uma quantidade de páginas a menos. Eu esperava que a gente tivesse mais páginas nessa reta final, pelo menos 19 páginas por capítulo até o final, mas pelo jeito não. A gente teve apenas 13 páginas, então vai saber o que o seu Correio vai fazer.